Fala, pessoal! E hoje é dia de voltarmos com o Mariola Fight número 4, que é um pedido dos amigos vascaínos. Eu fiz uma enquete com eles e eles escolheram uma grande batalha para saber quem jogou mais no Vasco da Gama. Foi Romário ou foi Edmundo? Para entendermos como esses dois jogadores são importantes na história do Vasco da Gama, a revista Placar, já pela quarta vez agora em 2025, fez a eleição dos times dos sonhos das grandes equipes do Campeonato Brasileiro ou do futebol brasileiro, e o Vasco da Gama, sendo uma delas, está lá. A primeira eleição da Placar foi em 1982, nem Romário nem Edmundo jogavam ainda, portanto não estavam na lista. Já na edição de 94, que você pode ver aqui acima no vídeo, o Romário ele já aparece na lista como um dos jogadores do time dos sonhos do Vasco. Já na seguinte, em 2006, já aparecem os dois. Temos aqui do lado Romário e Edmundo na escalação do Vasco de todos os tempos, né, do time dos sonhos do Vasco. E agora, em 2025, mais uma vez, como você vê aqui do lado, tem Romário e Edmundo também no 11 ideal da história do Vasco da Gama. Lembrando que o Mariola Fight ele trabalha com 3 critérios: títulos, performance e identificação com clube e torcida. Vamos aqui pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar até o final, porque a gente vai mostrar aqui também lances desses dois atletas para ilustrar o resultado do Mariola Fight. Vamos começar aqui então pelo critério títulos. O Romário tem 3 títulos importantes pelo Vasco: o Campeonato Brasileiro de 2000, a Copa Mercosul de 2000 e o Campeonato Carioca de 1987 e 1988, 2 cariocas. Para ilustrar aqui o que foi feito pelo Romário nesses campeonatos, vamos lembrar que no Campeonato Brasileiro de 2000 ele fez gol na decisão do campeonato também, um dos gols da vitória sobre o São Caetano. Na Mercosul de 2000, ou seja, mesmo ano que foi campeão brasileiro, o Romário foi artilheiro da competição com 11 gols e teve aquela atuação histórica naquela virada que o vascaíno não esquece, que o Palmeiras, no terceiro jogo da decisão, quando o Palmeiras vencia de 3-0 ao final do primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco virou para 4-3, com 3 gols de Romário. Tudo bem, 2 deles de pênalti, mas grande atuação do baixinho, ajudando o Vasco a virar aquele jogo quase impossível e ser campeão. E nos campeonatos cariocas de 1987 e 88, em 87, o Romário foi o artilheiro da competição, em 88, o vice-artilheiro da competição e fez o gol na primeira partida da final também desse campeonato. E o Edmundo tem 2 títulos importantes pelo Vasco da Gama: o Campeonato Brasileiro de 1997 e o Campeonato Carioca de 1992. No Campeonato Carioca de 1992, o Edmundo estava ali só começando no Vasco, né? Ainda não era um jogador famoso e o ídolo que se tornou depois. Mas já no Campeonato Brasileiro de 97, na verdade, esse campeonato fez a diferença na idolatria do Edmundo. O torcedor do Vasco já gostava muito dele. Porém, nesse campeonato, o Edmundo teve muito destaque, foi o melhor jogador da competição, fez 29 gols, o que foi o recorde na época de gols numa única edição do Campeonato Brasileiro. Também bateu o recorde de gols numa única partida na vitória do Vasco por 6-0 sobre o União São João de Araras. O Edmundo fez todos os 6 gols da partida. E também teve um destaque incrível numa partida contra o Flamengo, vitória de 4-1, que o Edmundo fez 3 gols. E vamos ver a pontuação desse critério títulos. Vemos aqui a vitória do Romário por 140-50. Vamos agora ao critério identificação, que, como sempre falo, é o critério mais difícil, mais complicado, até de gerar pontuação. O Romário jogou mais ou menos entre idas e vindas no Vasco, foram 4 passagens, o equivalente a 9 anos, o equivalente a 9 temporadas pelo Vasco da Gama. Já o Edmundo jogou o equivalente a 5,5 temporadas, mais ou menos, pelo Vasco, também nessas idas e vindas que ele teve no Cruz Maltino. O Romário jogou 410 partidas e o Edmundo 243, ou seja, o Romário também jogou mais jogos pelo Vasco da Gama. Uma curiosidade aqui é que o Romário marcou o seu gol 1000 quando era jogador do Vasco da Gama, né? E outra coisa, o Edmundo, no caso, ele também se alega torcedor do Vasco, é uma coisa importante da identificação entre clube, jogador, né, ou torcida e jogador. E o Romário já não se diz torcedor do Vasco, o Romário se diz torcedor do América do Rio de Janeiro, né? Ambos jogaram pelos rivais, Flamengo e Fluminense, porém o Edmundo não teve grande identificação com nenhum deles. Já o Romário teve uma forte identificação com o Flamengo quando jogou no clube lá da Gávea. Então, aqui no critério de identificação, vamos ver quem ganhou. E nesse critério, vitória do Edmundo por 298-200. Bom, no item performance, tem vários tópicos que a gente considera aqui
e vou tentar bater 1 a 1 para a gente tentar identificar o que pode mostrar quem jogou melhor, produziu mais com a camisa do Vasco da Gama. Então vamos ver. O Romário, jogando pelo Vasco, ou seja, tudo que você vai ver aqui é jogando pelo Vasco, nos anos que eles jogaram no Vasco da Gama. Então o Romário chegou a ser o 10º melhor jogador do mundo em 1988, de acordo com a revista World Soccer Magazine. 1988 foi o ano que o Romário migrou do Vasco para o PSV Eindhoven da Holanda. Isso foi no meio do ano. E também o Romário jogou as Olimpíadas pelo Brasil, onde foi medalha de prata, e o último item lá, o último bullet dessa página, da parte do Romário, onde o Romário foi artilheiro das Olimpíadas, teve muito destaque, e ele jogou as Olimpíadas como jogador do Vasco. Ele só se transferiu para o PSV após os Jogos Olímpicos. O Romário também foi eleito o melhor jogador sul-americano em 2000 pelo El País e o 3º melhor jogador sul-americano em 2001. E o Edmundo, ele teve uma eleição como o 9º melhor jogador da América do Sul em 1997 pelo mesmo El País. Em competições, teve uma competição que ambos jogaram juntos pelo Vasco da Gama, que ambos receberam prêmios individuais, que foram o Mundial de Clubes da FIFA de 2000. O Edmundo foi eleito o 2º melhor jogador do campeonato, enquanto o Romário foi eleito o 3º melhor jogador do campeonato. Porém, ambos ganharam uma bola de ouro da revista Placar. O Romário em 2000, quando o Vasco foi campeão brasileiro, e o Edmundo em 1997, quando o Vasco também foi campeão brasileiro naquele ano. Quando falamos em gols, o Romário fez 326 gols pelo Vasco da Gama, uma média de 0,8 por jogo, uma média muito boa, não, uma média excelente. E o Edmundo fez 135 gols pelo Vasco e uma média de 0,56, uma média muito boa também. Mas a média do Romário realmente é assim, fora de questão, é algo muito fora da curva. O Romário também foi 8 vezes artilheiro de competições pelo Vasco da Gama, enquanto o Edmundo foi 2 vezes. Durante o tempo que o Romário jogou pelo Vasco, ele fez 22 jogos pela seleção brasileira, o que correspondeu a 24% das partidas da seleção naquele período. Já o Edmundo fez 12 partidas pelo Brasil, o que correspondeu a 16% das partidas naquele momento. O Edmundo chegou a ser campeão da Copa América de 1997 pelo Brasil, quando atuava, pelo Vasco da Gama, ou seja, ele foi convocado como jogador do Vasco. Assim, como eu falei anteriormente, que o Romário foi medalha de prata nas Olimpíadas de Seul pelo Brasil, também convocado porque atuava pelo Vasco da Gama, pelas atuações que ele teve defendendo o clube de São Januário. E aqui está o resultado do critério performance. 1.274 pontos para o Baixinho contra 798 pelo Edmundo. E, de fato, o Romário teve mais prêmios individuais e mais importantes prêmios individuais que o Edmundo, tem números melhores de gols, tem participações pela seleção brasileira também, foi mais vezes convocado. Agora, vamos ver o resultado final, a pontuação geral desse confronto no Mariola Fight número 4. E aí, será que rola um suspense aqui? Vamos lá ver quem ganhou, então. Olha lá, deu Romário com 1.614 a 1.646 do Edmundo. Romário, então, pelo Mariola Fight, ganhou do Edmundo, que foi também um craque. E aí, pessoal, gostou desse Mariola Fight, do resultado? Sim, não? Coloca aqui nos comentários sua opinião, sempre com muito respeito, valeu? De boa, é futebol aqui, é resenha de alta qualidade aqui, de nível legal, para a gente continuar fazendo um trabalho bacana aqui no canal, valeu? Abraço aí para vocês.